eu estive na feira do queijo artesanal da Alagoa. Eu tinha feito uma promessa para essa comissão, como deputado do sul de Minas e que conhece muito bem a história dessa cidade, a história desse queijo, que eu traria o queijo para ser degustado. Então, hoje, todos terão a oportunidade de degustar aquele que ganhou o prêmio de melhor queijo, como nos os últimos 2 anos, os últimos 3 anos, melhor dizendo, na maior feira de queijo do mundo, que é na França, o queijo artesanal da Alagoa, ele foi premiado. Os produtores do queijo parmesão da origem Parma reivindicaram, então, o direito do uso do nome. Então, o queijo artesanal de Alagoa, e aí a gente pode falar, o queijo parmesão da Alagoa é o melhor queijo do mundo. O que acontece? Nós temos um município minúsculo e que teve a sua vida transformada, a vida do município e, consequentemente, das pessoas, por conta da expertise de uma receita onde hoje se tem mais de 100 produtores vivendo do queijo, e, consequentemente, isso faz com que Alagoa se torne uma importante rota turística do sul de Minas, que Alagoa seja um município gerador de emprego, e aquilo que eu tenho falado sempre nessa comissão. Nós sabemos que nós temos um Estado que passa por uma grave crise fiscal, econômica. Nós sabemos que nós temos um Estado que é essencialmente dependente de alguns setores, sobretudo o setor primário, o setor da mineração, e que passa pelo turismo, pela gastronomia, a salvação desse Estado. Mais uma vez eu peço licença. Permita-me, então, contar um pouquinho de história, como historiador que sou, da questão da cerveja artesanal. Primeiro, para falar de cerveja, a gente teria que voltar lá na Mesopotâmia. Eu não vou fazer isso. Mas no Brasil, especificamente, algumas coisas que são importantes e são pontuais em relação ao que nós estamos debatendo aqui nessa tarde. Primeiro que, tradicionalmente, nós somos um país que até o século XIX tomava vinho. A partir do momento em que nós temos uma abertura comercial para a Inglaterra, com a chegada dos ingleses se vem também, deputado Virgílio Guimarães, essa tradição de começar a tomar cerveja. Só que essa tradição ela era restrita ao sul do Brasil, sobretudo porque no sul do Brasil nós tivemos, na segunda metade do século XIX, a chegada de imigrantes italianos e alemães que começaram a produzir cerveja artesanal mais para o consumo doméstico, mais para o consumo familiar. E o negócio se alastrou pelo Sudeste, inclusive por Minas Gerais, nas décadas de 20 e no início da década de 30. Só que aí a gente tem um marco divisor, 1936, quando nós vamos ter a primeira cerveja comercial que é produzida no Brasil. E a primeira cerveja a criar um rótulo e a publicizar. É aí, então, que a cerveja artesanal ela entra em franca decadência. Decadência essa que aumenta a partir da década de 80, quando nós temos a popularização do chopp e os bares se enchendo aí de barris de chopp e, ao mesmo tempo, algumas cervejas, algumas marcas que são bastante conhecidas, que começam aí a ter a sua produção em larga escala. Ocorre que, com a fusão da cervejaria da Ambev, que vira Embev, juntamente com aquela fábrica belga, nós não temos só a popularização, mas nós temos também uma decadência da questão do degustar cerveja no Brasil. Até porque eu falo que o brasileiro ele é enganado constantemente. Quando você toma vinho, qual que é a receita principal? O que vai no vinho? A uva da cerveja, a cevada. E aí, quando você pega um rótulo dessas cervejas populares aí, tá lá, cereais não maltados, milho. Milho, arroz. Mas aí, em 1995, uma cervejaria artesanal no Rio Grande do Sul, chamada Dado Beer, e a gente tem que colocar os pingos nos is e dar o crédito a quem inicia tudo aí, ela começa, então, a resgatar essa tradição da produção de cerveja artesanal. E essa tradição ela chega em Minas Gerais, sobretudo por conta do clima, por conta da qualidade da água e por conta, acima de tudo, de algumas pessoas que querem empreender
e que começam aí a fazer esse empreendimento aproveitando das nossas riquezas naturais e percebendo que poderiam oferecer à população mineira, que é extremamente exigente em tudo, uma cerveja artesanal de qualidade. E nós chegamos, então, nesse momento, que é um momento, como muito bem a Marina levantou, um momento onde a diversidade de cervejarias e de tipos de cerveja vão aparecendo e vão surgindo. Mas a importância dessa audiência, deputado Mauro Tramonte, ela reside exatamente no fato que aconteceu hoje à tarde, quando, no Senado, uma lei foi aprovada para desburocratizar a produção do nosso queijo. Porque o que esses empreendedores aqui enfrentam é a questão da burocratização, da não existência de uma política de Estado que venham incentivar. Hoje, de fato, é muito difícil empreender em Minas Gerais. É muito difícil, por exemplo, você atender, como cervejeiro artesanal, as exigências que nós temos, por exemplo, de vigilância sanitária, que quer que o pequeno produtor ele tenha as mesmas exigências que tem, por exemplo, uma grande cervejaria. Então, é algo que nós precisamos discutir aqui e precisamos também que o Estado de Minas Gerais olhe para essas questões e não seja um empecilho aquele que tem feito a diferença, pequeno, sim, talvez aí, até para que ele possa crescer, gerar mais empregos, gerar mais impostos, gerar uma maior arrecadação para o erário público nesse momento histórico em que Minas Gerais precisa de vocês. Minas Gerais precisa da cerveja artesanal, Minas Gerais precisa do microempreendedor, Minas Gerais precisa que a gastronomia e que o turismo seja a mola propulsora que vai salvar, juntamente com outros setores que eu defendo aqui na casa também, esse Estado da sua catarse e, acima de tudo, desse rombo fiscal que ele se encontra hoje. Como nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão, o queijo da Alagoa, o melhor do mundo, chega aí. E eu tenho certeza que daqui a pouco também, assim como o queijo ganhou, e assim como as nossas cervejas também têm ganhado vários prêmios, nós nos gabaremos de termos aqui as melhores cervejarias artesanais do planeta. Muito obrigado.